Oi, oi, aqui é Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras e hoje a gente vai falar sobre o laudo psicológico, que ele pode ser tanto uma chave quanto uma prisão. Esses dias eu me deparei com um vídeo do Whindersson Nunes falando da importância para ele que foi receber o laudo, né, quando ele ficou internado, receber o diagnóstico. Isso fez com que ele se entendesse, compreendesse o porquê de um determinado comportamento, o porquê de uma reação X e realmente, se o laudo psicológico ele for bem conduzido, né, ele vai trazer essa clareza, vai trazer, né, esse autoconhecimento, tanto para a família, né, quanto para o paciente, faz com que tudo se encaixe, sabe? Como assim, nossa, tudo passou a fazer sentido, hoje eu entendo, né? E aí faz com que todos tenham esse entendimento do porquê de uma reação, porquê de um comportamento, porquê de uma dificuldade. Só que muitas vezes o laudo, né, o diagnóstico pelo diagnóstico, ele não é suficiente, porque ele é usado como rótulo, como uma justificativa, sabe? Ah, a pessoa fez isso, mas é porque ela tem isso, sabe? Então, assim, ao invés do laudo, do diagnóstico, promover uma estratégia, né, mecanismos ali de ação para lidar com toda aquela situação, com aquele comportamento, com aquela reação, ele acaba trazendo estagnação. E aí você me pergunta, mas o que o laudo diagnóstico tem a ver com imigração, Carol? Pois é, gente, eu vou trazer para vocês uma informação. Muitas crianças que vão morar fora do país são diagnosticadas com autismo. Vocês sabiam disso? E eu falo de criança, gente, que assim, já teve um certo convívio aqui, não é criança que nasce e vai para lá, não. É criança que já tem um certo convívio, já, né, convive com a língua, já vai para a escolinha, né? Então, quando ela faz essa mudança, muitas crianças são diagnosticadas com autismo, porque os primeiros critérios que são avaliados em causa de autismo são interação social e a linguagem, a fala. Só que a gente se esquece que essa criança, ela estava envolvida, né? Ela estava acostumada a só falar português, a só ouvir português. Ela estava acostumada com um certo tipo de interação e também, assim, acolhimento, né, das outras crianças, o comportamento das outras crianças aqui brasileiras, que são de um tipo, né, são de um jeito. E lá fora, no país, é uma outra cultura, as pessoas se relacionam de uma outra forma. Então, existem muitas coisas envolvidas nesses dois quesitos, que é a interação e a linguagem. E se você encontra profissionais que não têm essa visão, né, mais intercultural, pode fazer com que essa criança seja diagnosticada com algo que ela não tem. E aí vem todo um sofrimento, né, tanto da família quanto também da criança, por não se encaixar naquele ambiente. E aí vem os pais também, né, com esse sofrimento, porque eles sabem que a criança tem um outro tipo de comportamento. Ela está se comportando de uma maneira diferente por causa daquele contexto, sabe? E aí a gente tem que levar muito em consideração, e aí vai também essa dica para os pais de crianças, né, que fizeram essa migração, para tentar também ter esse olhar de entender se o filho mudar de comportamento, né? Tentar entender o que está acontecendo com essa criança. Porque às vezes ele pode estar sofrendo bullying na escola, né? Ele pode ter vergonha de falar em outra língua, né? Por causa do sotaque, por medo das pessoas acabarem rindo da maneira como ele fala, porque ele não é nativo, né? Diferente das outras pessoas, das outras crianças que estão ali. Ele pode ter vergonha de se relacionar, porque como ele já tem essa dificuldade na fala, então como que ele vai se relacionar com as pessoas que têm aquela mesma língua, sabe? Então assim, se eu já tenho vergonha de falar, né, que seja, vamos lá, o inglês, eu tenho vergonha de falar o inglês na sala de aula, que dirá com um amiguinho, com um colega, porque ele tem exatamente esse medo, né, de passar vergonha, do outro rir. Então a criança tem todo esse sentimento, né, em volta dele de insegurança. Então é muito comum ter essa mudança de comportamento, né? De aqui no Brasil ele super interagia, ele lia, ele falava, ele fazia amizade rápido, e aqui ele está tendo um outro tipo de comportamento. Então é sempre bom você, como
pais, educadores, né, ter também essa visão, ter esse entendimento, né, de que isso pode estar acontecendo por causa dessa mudança. O fato da criança não dominar inteiramente a língua é algo que traz muita insegurança, sentimento de inferioridade também. E tem uma outra questão. Muitas crianças, elas têm que mentir na escola. Por exemplo, existem certos lugares do mundo, né, estados, países, onde, por exemplo, a família, ela não pode dividir o mesmo quarto. As crianças têm que dormir em quartos separados dos pais. Só que nesse processo de imigração, às vezes, gente, a família, ela divide quarto com outra família, com outras pessoas, então todo mundo vai dormir no mesmo quarto, sabe? Então, ela não pode falar isso na escola. Então, vocês entendem como essa criança está insegura naquele local? Às vezes o pai está casado com uma outra pessoa para conseguir o documento, então ela também não pode contar que, sabe, que aquele ali é o pai dela. Então, assim, gente, existe toda uma situação ali por trás dessa criança que muitas vezes faz ela mudar esse comportamento. Então, os pais, a escola, né, os educadores precisam estar muito atentos para não acabar diagnosticando algo que não tem diagnóstico. Diagnosticar sem levar em consideração os fatores emocionais, culturais e linguísticos é gerar mais dor do que cura. O laudo é uma ferramenta e, como toda ferramenta, tem que ser usada com responsabilidade. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se você conhece alguém que fez esse processo de imigração com filhos, também compartilha com essa família, porque vai ser importante, né, para esse entendimento e também ficar atento às mudanças de comportamento do filho, tá bom? Então é isso e até o próximo episódio.